que Eusébio nos vai transmitir, não é? Sim. Então, quando o Orlando quiser, podemos começar. Direto, estendido o tórax de suave luz, falou o instrutor comovedoramente. Dirigimos a vós, irmãos, que tendes, por enquanto, ensejos de aprender na bendita escola carnal. Tangidos pela necessidade, na sede, na sede de ciência, na sede de ciência ou na angústia do amor que transpõe abismos, venceste pesadas fronteiras vibratórias, encontrando-vos na estaca zero do caminho diferente que se vos antolha. Enquanto a vossa organização fisiológica repousa à distância, exercitando-se para a morte, as vossas almas quase libertas partilham connosco a fraternidade e a esperança, adestrando faculdades e sentimentos para a verdadeira vida. É, um privilégio, né? Pois, Luísa, desculpe, sim, partilhou. partilhei sim, não está a ver, Maria Leonor. Não, é que normalmente quando partilha dá-me aqui um sinal e agora não deu e eu pensei talvez pronto, não o tivesse feito, era só para fazer essa pergunta. Mas está a ver o compartilhamento ou não? Não, Não, vocês estão a ver? Eu estou. Sim, pronto, agora já estou, já. Já, Maria Leonor? Pronto, está bem, se não tentávamos outra vez. Não, tá. Então, eu aqui só destaco esta questão do tórax do nosso irmão Eusébio, saía uma suave luz. Portanto, cá está mais uma vez a atestar a elevação deste nosso irmão, não é? é. E pronto, ia realçar aqui a importância da vida na carne, não é? Porque é a bendita escola carnal. Aprendemos tudo com mais intensidade, não é? Com toda certeza. A nossa sede de ciência ou a angústia do amor. Cá estão as duas asas, não é? Sim, E então, cada nova encarnação é sempre um recomeço. Deus Pai dá-nos essa possibilidade, através da bênção do esquecimento, de como se recomeçássemos. É claro que há sempre coisas que ficam encalcadas na nossa alma sim, e que há uma continuidade, claro. Aliás, nós hoje vamos passar por situações que criamos em vidas anteriores. Portanto, há um contínuo, mas como não nos recordamos do que andamos a fazer, é mais fácil para nós esta ideia do recomeço, não é? Não sei se sim, estão de acordo. sim. E também entendo que em cada encarnação, não são só a questão das provas, mas acredito que também temos a oportunidade de nos instruirmos, às vezes até em outras habilidades, Com né? Porque certeza. recomeçamos e aí aprimoramos o nosso lado, do conhecimento e ao mesmo tempo somos colocados à prova em outras situações emocionais que acabam depois nos deixando mais fortes para o lado da moral. Então, eu acho que isso é uma escola crescente, Claro, é uma né? escola, Então, sim. não é só o resgate, mas também o aprimoramento dos conhecimentos em diversas situações. Exatamente. Adestrando faculdades e sentimentos para a verdadeira vida. Portanto, é isso que a Sandra estava a dizer, não é? Podemos prosseguir. O Orlando andou aqui com o rato e fez estes lindos riscos azuis. Muito bem. Orlando? Estão a ouvir o Orlando? Não, Não.
Está com o fone Não, fechado. Está ele está fechado, Isto está fechado ali. o som. o fone está fechado. Então eu vou prosseguir. Naturalmente não podereis guardar plena recordação desta hora, em retomando o envoltório carnal, em virtude da deficiência do cérebro, incapaz de suportar a carga de duas vidas simultâneas. A lembrança de nosso entendimento persistirá, contudo, no fundo do vosso ser, orientando-vos as tendências superiores para o terreno da elevação e abrindo-vos a porta intuitiva para que vos assista novo pensamento fraternal. Alguém quer comentar? Na realidade, o entendimento persistirá mesmo com o envoltório carnal, ficando dentro do nosso processo intuitivo, né? Às É, vezes num não é processo uma de recordação. sono, nem sempre nos lembramos de tudo, mas muitas vezes acordamos com uma sensação muito boa e acabamos também, ao longo do dia ou da semana, praticando algumas coisas, nos intuindo, nos sentindo de forma diferente para prosseguirmos. Isso tudo Exatamente. fica dentro do Coisas. nosso subconsciente que nos guia também, né? Exatamente. E depois vão aparecer, não como, estas ideias não vão aparecer como memórias, mas vão aparecer como situações intuitivas, ideias novas, e parece-nos que é tudo do momento, mas não. Foi aqui plantado nesta hora em que estivemos em desdobramento. Sim. Então podemos prosseguir. Não sei se o Orlando já está em condições de prosseguir. Para todos esse breve pausa, fixando-se um olhar calmo e sob a leve incessante escuta mais afastiados das respectivas sensações do terceiro, intentais pensar outros. Na verdade, o seu som não está em grandes condições, Orlando. Eu não estou conseguindo entender nada. Sim, está aos soluços. Se calhar vamos ter que. Deixa eu retomo a leitura. O orador fez breve pausa, fixando-nos olhar calmo e lúcido, e sob a leve e incessante chuva de raios argênteos, continuou. Enfastiados das repetidas sensações do plano grosseiro da existência, e tentais pisar outros domínios. Buscais a novidade, o conforto desconhecido, a solução de torturantes enigmas. Todavia não ouvideis que a chama do próprio coração, convertido em santuário de claridade divina, é a única lâmpada capaz de iluminar o mistério espiritual em nossa marcha pela senda redentora e evolutiva. Ao lado de cada homem e de cada mulher no mundo, permanece viva a vontade de Deus, relativamente aos deveres que lhes cumprem. Cada qual tem à sua frente o serviço que lhe compete, como cada dia traz consigo possibilidades especiais de realização no bem. O universo enquadra-se na ordem absoluta, aves livres em ilimitados céus. Interferimos no plano divino, criando para nós prisões e liames, libertação e enriquecimento. Insta, pois, nos adaptemos ao equilíbrio divino, atendendo à função insulada que nos cabe em plena colmeia da vida. Então vamos comentar este parágrafo que é grandito e vamos incluir o outro. Então, vemos aqui que enquanto Eusébio vai falando, continua a chuva de raios argênteos, ou seja, prateados, não é? Sim, Pois, por é vezes que encontramos-nos enfastiados das sensações do plano grosseiro da existência,
e queremos ir para outros domínios, nomeadamente quando vemos estas descrições, não é? Buscais a novidade, o conforto desconhecido, a solução de torturantes enigmas. Todavia, não se esqueçam que a chama do próprio coração, convertida em santuário de claridade divina, é a única lâmpada capaz de iluminar o mistério espiritual em nossa marcha pela senda redentora e evolutiva. Então é isto. Ao lado de cada um de nós permanece viva a vontade de Deus relativamente aos deveres que lhes cumprem. E há uma coisa que nos devemos sempre interrogar: estaremos a fazer a vontade de Deus Pai? Estaremos a cumprir-lhe a vontade? Não é? É isso só a nossa sensação interna, né? A nossa consciência costuma ser Também, uma boa sim, bússola, né? Para sabermos exatamente, se estamos indo realmente de encontro ou não. exatamente. Portanto, é tudo isto que temos que ter em conta. Desde Sandra, quando fazemos e desfazemos, terminamos e recomeçamos. Empreendemos a viagem reparadora, reparadora e regressamos perplexos para o início. Somos no palco da crosta planetária os mesmos atores do drama evolutivo. Cada milênio é ato breve, cada século um cenário veloz. Utilizando corpos sagrados, perdemos, entretanto, quais despreocupadas crianças, entretidas apenas em jogos infantis, o ensejo santificante da existência. Destarte, fazemo-nos réprobos das leis soberanas, que nos enredam aos escombros da morte, como náufragos piratas por muito tempo, indignos do retorno às lides do mar. Enquanto milhões de almas desfrutam bons ensejos de emenda e reajustamento de novos entregues ao esforço regenerativo nas cidades terrestres, milhões de outras deploram a própria derrota, perdidas no atro recesso da desilusão e do padecimento. oh pois, É, é assim ainda a nossa humanidade, não é? sim, ainda somos vítimas das nossas próprias fraquezas. Com certeza. Enquanto alguns estão voltados para o reajustamento, outros continuam a passar de desilusão em desilusão e de padecimento em padecimento, não é? Mas Decorrentes da tudo sua isso própria derrota. é muito, muito também ligado ao grau de maturidade, né, de cada um. Claro, sim, sim, Às sim. vezes o espírito está ainda tão imaturo que ele, por mais que ele escute muitas coisas, ele não consegue compreender Não plenamente. consegue dar conta, sim. Eu acho que mesmo quando estudamos, sempre quando revemos alguma coisa, aquilo nos mostra uma mensagem a mais que não prestamos atenção na vez É, anterior, né? é como se fosse um breve despertar, não é? É, exatamente, Por isso também a importância do estudo. exatamente. Não nos reportamos aqui aos missionários heróicos que suportam as sangrentas feridas dos testemunhos angustiosos, por espírito de renúncia e de amor, de solidariedade e de sacrifício. São luzes provisoriamente apartadas da luz divina e que voltam ao domicílio celeste, como o trabalhador fiel regressa ao lar finda a cotidiana tarefa. Pois é. Referimos-nos às vastas multidões de almas indecisas, presas de ingratidão e da dúvida, da fraqueza e da dissipação, almas formadas à luz da razão, mas escravizadas à tirania do instinto. Pois é, É, ainda animalizadas, não é? é. E num rasgo de humildade cristã, Eusébio continuou:
Falamos de todos nós, viajores que extravagamos no deserto da própria negação, de nós, pássaros de asas partidas que tentamos voar ao ninho da liberdade e da paz, e que, no entanto, ainda nos debatemos no chavascal dos prazeres de ínfima estofa. Por que não represar o curso das paixões corrosivas que nos flagelam o espírito? Por que não sofrear o ímpeto da animalidade em que nos comprazemos desde os primeiros laivos de raciocínio? Sempre o terrível dualismo da luz e das trevas, da compaixão e da perversidade, da inteligência e do impulso bestial. Estudamos a ciência da espiritualidade consoladora desde os primórdios da razão, e todavia, desde as épocas mais remotas, consagramo-nos ao aviltamento e ao morticínio, E é bem né? verdade, não é? Plenamente, plenamente. Apesar de sermos estudantes da espiritualidade consoladora, mas ainda somos muito instinto, não é? Exatamente. Cantávamos hinos de louvor com Krishna, aprendendo o conceito da imortalidade da alma, à sombra das árvores augustas que aspiram aos cimos do Himalaia, e descíamos logo depois ao vale do Ganges, matando e destruindo para gozar e possuir Nossa Senhora. Soletrávamos o amor universal com Siddhartha Gautama, o Buda, e perseguíamos os semelhantes em aliança com os guerreiros singaleses e hindus. Fomos herdeiros da sabedoria nos tempos distantes da Esfinge e, no entanto, da reverência aos mistérios da iniciação, passávamos a austeridade sangue sedenta nas margens do Nilo. Acompanhando a arca simbólica dos hebreus, reiteradas vezes líamos os mandamentos de Jeová contidos nos rolos sagrados e, desatentos, os esquecíamos ao primeiro clangor de guerra aos filisteus. Chorávamos de comoção religiosa em Atenas e assassinávamos nossos irmãos em Esparta. Admirávamos Pitágoras, o filósofo, e seguíamos Alexandre o Conquistador. Em Roma, conduzimos oferendas valiosas aos deuses, nos maravilhosos santuários, exaltando a virtude para desembainhar as armas minutos depois no átrio dos templos, disseminando a morte e entronizando o crime. Escrevíamos formosas sentenças de respeito à vida com Marco Aurélio e ordenávamos a matança de pessoas limpas e de culpa e úteis à sociedade. Com Jesus, o divino crucificado, nossa atitude não tem sido diferente. Sobre os despojos dos mártires imolados nos circos, vertemos rios de sangue em vindita cruel, armando fogueiras do sectarismo religioso. Suportamos administradores arbitrários e ignominiosos de Nero e Diocleciano porque tínhamos fome de poder, e quando Constantino nos abriu as portas da dominação política, convertemo-nos de servos aparentemente fiéis ao Evangelho em criminosos árbitros do mundo, exatamente. Pouco a pouco, esquecemos os cegos de Jericó, os paralíticos de Jerusalém, as crianças de Tiberíades, os pescadores de Cafarnaum, para afagar as testas coroadas dos triunfadores, embora soubéssemos que os vencedores da terra não podem fugir à peregrinação ao sepulcro. Tornou-se a ideia do reino de Deus fantasia de ingênuos, pois não largávamos o lado direito dos príncipes sequiosos de fastígio mundano. Ainda hoje, decorridos quase 20 séculos depois, séculos sobre a cruz do Salvador, benzemos baionetas e canhões, metralhadoras e tanques de asfalto, em nome do Pai magnânimo, que faz refulgir o sol da misericórdia sobre os justos e sobre os injustos. Bem triste, né? O que é que aqui ele nos está a dizer? Que é o nosso lado sombra e o nosso lado luz, não é?
Sim, a cada encarnação ele se mostra de formas diferentes, mas está ali. Por isso da encarnação, né, Luísa? Porque no esquecimento realmente constatamos se de fato aprendemos algo ou não, né? Hum? Porque quando aprendemos, nos negamos intimamente a fazer algo que não consideramos correto, né? Sim, mas a Quando só questão, dizemos que aprendemos, no esquecimento voltamos a fazer o mesmo. pois a questão é essa, é que nós até conseguimos elevar os olhos para o alto, sem dúvida, mas logo de imediato voltamos à nossa posição de rastejantes, não é? E voltamos a cometer os erros dos nossos passados delituosos, não é? Delituosos. Isso, lógico, de irmão para irmão vai variando o grau de repetições, né? Aqueles que se elevam verdadeiramente acabam, pois, já não padecendo desse retorno, né? Mas muitos retornam e trabalham os lados sombrios que ainda não foram devidamente Capazes ajustados. É, sim. Então há aqui uma mescla, um mesclar de sombra e luz, não é? sim. Porque nós ainda não abrimos mão dos prazeres mundanos que temos, não é? Sim, eu assisti uma série agora há pouco dos Escolhidos, né? Isso conta um pouco a história dos apóstolos, e a Sim, vida com Jesus, e ali mostra uma passagem, né, de Nicodemos, em que ele, como rico, é convidado a seguir Jesus, e ele não consegue, porque ele tem os netos, tem a mulher, tem uma riqueza, e ele quer, porque ele acredita. Deixa até várias moedas de ouro para eles, para todos seguirem. Mas ele chora, mas não consegue intimamente seguir a Jesus. E Jesus pois a diz: questão que é essa. pena, chegou tão perto, né? Exatamente. A Então eu questão acho é que esse é um essa. exemplo de todos nós, né? Nicodemos é só um exemplo, mas acho que é um exemplo que acho que todos nós às vezes passamos por isso, né? Somos Cada um com os chamados, seus etc., apegos, sim. e não conseguimos nos restringir dos nossos apegos. Né? É isso. Porque ainda há aquela confusão que a vida na Terra é a vida com V maior e não é. A vida na Terra é uma passagem que deve ser bem aproveitada, porque é uma oportunidade única para nós aprendermos, como lá atrás foi dito, mas não é a nossa pátria. A nossa pátria é o mundo espiritual. Portanto, essa é que é a vida que nos importa abraçar e não tudo aquilo que nos é dado aqui na Terra, não é? A materialidade, tudo, os prazeres, os dinheiros, a satisfação do orgulho, não é? Esta questão de benzer as baionetas e os canhões, nós continuamos a guerrear uns contra os outros, não é? E queremos, cada um de nós quer ser o justo vencedor, porque acha que nós é que somos, a razão está com cada um de nós, não é? Então a abnegação ainda não faz parte da nossa vida. Nós ainda não abnegamos para irmos até ao outro, compreender o outro e tomar o partido do outro, se for esse o caso. Exatamente. Ainda não é capaz, ainda não somos capazes. E por isso Eusébio continua dizendo: É por esta razão que nossos celeiros de luz permanecem vazios. O vendaval das paixões fulminantes de homens e de povos passa ululante de um a outro polo a semear maus presságios. Até quando seremos gênios demolidores e perversos? Ao invés de servos leais do Senhor da vida, temos sido soldados dos exércitos da ilusão,
deixando à retaguarda milhões de túmulos abertos sob aluviões de cinza e fumo. Debalde exortou-nos o Cristo a buscar as manifestações do Pai em nosso próprio íntimo. Cevamos e expandimos unicamente o egoísmo e a ambição, a vaidade e a fantasia na crosta planetária. Contraímos pesados débitos e escravizamo-nos aos tristes resultados de nossas obras, deixando-nos ficar indefinidamente na messe dos espinhos. E nem temos consciência disto, não é? Porque vamos de prazer efêmero em prazer efêmero e depois vamos de desgosto em desgosto e nem despertamos para esta realidade maior, não é? Foi assim que atingimos a época moderna, em que a loucura se generaliza e a harmonia mental do homem está a pique do sossobro. De cérebro envolvido e coração imaturo, requintamo-nos presentemente na arte de esfacelar o progresso espiritual. Um exemplo disso, atualmente, é o uso excessivo do celular, né? Sim, Porque, na realidade, quando concordo. usamos excessivamente, na sociedade é uma coisa muito acentuada, ele acaba roubando o tempo com a família, o tempo com os amigos, o tempo de olhar para o outro e suas necessidades, não é? E nos ah, Sim. escravizamos e gastamos o nosso tempo em coisas totalmente fúteis, né? Olha, Sandra, Porque acho que isso foi muito bem observado, porque é na relação humana que reside a nossa grande oportunidade de aprimoramento e de crescimento. É é na relação uns com os outros. exatamente. Cortada É, essa relação, ficamos sem oportunidade. a Ana Maria acabou de me passar, ironicamente, pelo WhatsApp, pelo Sim. famoso telemóvel celular, como aqui no Brasil se diz, porque justamente de um padre católico até, falando sobre a maior arma que a humanidade já inventou e falou que foi o celular. E é brilhante a colocação que ele faz nesse discurso, onde ele fala que o celular matou tudo, inclusive até a alma das pessoas, que acaba ficando escrava de todo o seu tempo para esse aparelho, né? À semelhança com este grupo de estudo que se reúne na crosta com Calderaro e Eusébio, nós também somos espiritualistas. Somos espíritas, mas somos antes de mais espiritualistas. Então, passe para o grupo. Está bem, Sandra? Quem Sim, com quiser vê, quem certeza. não quiser não vê. Tá bom. A Ana Maria passou para mim, eu vou passar para vocês, Tá, tá? muito obrigada. Sim. Com Então, certeza. prosseguimos. Prosseguimos. Deixa eu ver aqui. O excelso orientador fez a oração mais longo intervalo, durante o qual observei companheiros em torno, homens e mulheres, segurando alguns fortemente as mãos uns dos outros, exibiam extrema palidez no semblante estarrecido. Alguns deles, por certo, compareciam ali pela primeira vez, como eu, dado o estático assombro que se lhes estampava no rosto. Fixando na assembleia olhar percussiente, o instrutor prosseguiu. Nos séculos pretéritos, as cidades florescentes do mundo desapareciam pelo massacre, ao gládio dos conquistadores sem entranhas, ou estacionavam sob a onda mortífera da peste desconhecida e não atacada. Hoje, as coletividades humanas ainda sofrem o assédio da espada homicida, e chuva de bombas arremetem contra populações indefesas. No entanto, a febre amarela, a cólera e a varíola foram dominadas. A lepra, a tuberculose e o câncer experimentam combate sem tréguas. Existe, porém, nova ameaça ao domicílio terrestre, profundo desequilíbrio
a desarmonia generalizada, as moléstias da alma que se ingerem sutis, solapando-vos a estabilidade. E não é irônico isto? É, Nós desenvolvemos a nossa ciência para nos defender de inimigos externos e o inimigo mais mortal reside dentro de nós. exatamente. Vossos caminhos não parecem percorridos por seres conscientes, mas semelham-se a estranhas veredas ao longo das quais tripudiam duendes alucinados. Como fruto de eras sombrias caracterizadas pela opressão e maldade recíprocas em que temos vivido, odiando-nos uns aos outros, vemos a terra convertida em campo de quase interminas hostilidades. Homens e nações perseguem o mito do ouro fácil. Criaturas sensíveis abandonam-se aos distúrbios das paixões. Cérebros vigorosos perdem a visão interior, enceguecidos pelos enganos da personalidade e do autoritarismo. Empenhados em disputas intermináveis, em duelos formidandos de opinião, conduzidos por desvairadas ambições inferiores, os filhos da terra abeiram-se de novo abismo, que o olhar conturbado não lhes deixa perceber. Esse antivórtice, meus irmãos, é o da alienação mental, que não nos desintegra só os patrimônios celulares da vida física, senão também nos atinge o tecido sutil da alma, invadindo-nos o cerne do corpo espiritual. Quase Aleluia. todos os quadros da civilização moderna se acham comprometidos na estrutura fundamental. Precisamos, pois, mobilizar todas as forças ao nosso alcance, a serviço da causa humana, que é a nossa própria causa. Isto é muito sério. Parece este livro, apesar de ser de 47, se não estou em erro, mas já vou confirmar, parece que está a falar De para agora, 2026, não é? exatamente, ele é muito. Porque tudo Atual. isso se acentuou em inúmeras vezes, multiplicadas vezes, né? Desde lá para Sim. cá. Ora bem. O trabalho salvacionista não é exclusividade da religião, É, constitui ministério comum a todos, porque dia virá em que o homem há de reconhecer a divina presença em toda parte. A realização que nos compete não se filia ao particularismo, é obra genérica para a coletividade, esforço do serviço honesto e sincero, interessado no bem de todos. isso. Se Isso. visitais a nossa. E só não reconhecemos a divina presença em toda a parte porque estamos de olhos tapados, porque em tudo nós vemos a graça de Deus, numa Sim. flor que desabrocha, no sol que nasce todos os dias, na terra que gira em seu eixo, em tudo nós vemos a grandeza do Criador. Não vemos porque Oh, estamos demasiado ocupados a olhar para outros lados. é verdade. Se visitais a nossa companhia buscando orientação para o trabalho sublime do Espírito, não vos esqueça a vossa luz própria. Não conteis com achotes alheios para a jornada. Em míseros planos de sofrimento regenerador nas vizinhanças da carne, choram amargamente milhões de homens e de mulheres que abusaram do concurso dos bons, precipitando-se nas trevas ao perder no túmulo os olhos efêmeros com que apreciavam a paisagem da vida à luz do sol. Pois é. Displicentes e recalcitrantes esquivaram-se a todas as oportunidades de acender a própria lâmpada. Aborreciam os atritos da luta, elegeram o gozo excorporal como objetivo supremo de seus propósitos na terra. E quando a morte lhe cerrou as pálpebras saciadas, passaram a conhecer uma noite mais longa e mais densa, referta de angústias e de pavores. Pois claro. É, Quem aposta tudo na terra e nos gozos materiais, é isto que acontece. Depois encontra-se num vazio imenso do outro lado, não é? sim.
Nesse momento, Eusébio interrompeu-se por mais de um minuto, como a recordar cenas comovedoras que as imagens de seu verbo evocavam, demonstrando certa vaguidade no olhar. Notei a ansiedade com que a Assembleia aguardava o retorno de sua palavra. Damas sensibilizadas ressobravam forte impressão nas fisionomias transfiguradas, e todos nós, ante a exposição leal e comovente, nos mantínhamos quedos e aturdidos. Decorridos longos segundos, o orador prosseguiu com inflexão enérgica e patriarcal. Procurais conosco a precisa orientação para os trabalhos que vos tangem presentemente na crosta da terra. Seduzidos pela claridade da esfera superior, fascinados pelas primeiras noções do amor universal, desejais a graça da cooperação na sementeira do porvir. Reclamais asas para os surtos sublimes, tendes em mira coadjuvar no esforço de elevação. Sim, Aqui é um chamado para não deixar também se não basta só pertencer ou ouvir ou pois, ficar passivamente a ouvir as questões de ordem mais sublimes, se na prática não houver exatamente. nenhuma prática, quer dizer, na vida real não houver nenhuma da aplicação prática desses ensinamentos. Exatamente, exatamente. Se puderem, deem uma leitura pela conclusão de O Livro dos Espíritos, porque principalmente o ponto 8, 7, estou em dúvida se é o ponto 7 ou o ponto 8 da conclusão. Eles falam precisamente nisto, nos níveis de adesão ao Espiritismo. Há níveis de adesão e, de facto, há o fascinado que rapidamente larga tudo, não é? Principalmente quando percebe qual é o pedido que o Espiritismo lhe faz em termos de reforma íntima. E não aguenta, não é? Porque não está para abrir mão dos seus viciozinhos, das suas. Não está para abrir mão. Quer continuar a ser na mesmice, a ser como é, não é? É verdade. Indubitavelmente, a intenção não pode ser mais nobre. É, entretanto, indispensável considereis a vossa necessidade de integração no dever de cada dia. Impossível é progredir no século sem atender às obrigações da hora. Torna-se imprescindível, na atualidade, recompor as energias, reajustar as aspirações e santificar os desejos. Que nem de propósito, exato. Não basta crer na imortalidade da alma, inadiável é a iluminação de nós mesmos, a fim de que sejamos claridade sublime. Não basta para o arrojado cometimento da redenção o simples reconhecimento da sobrevivência da alma e do intercâmbio entre os dois mundos. Os levianos e os maus, os ignorantes e os estultos, podem corresponder-se igualmente à distância de país a país. Com certeza. Antes de mais nada, importa elevar o coração, romper as muralhas que nos encerram na sombra, esquecer as ilusões da posse, dilacerar os véus espessos da vaidade, abster-se do letal licor do personalismo aviltante, para que os clarões do monte refujam no fundo dos vales, a fim de que o sol eterno de Deus dissipe as transitórias trevas humanas. É isso mesmo. É bem por aí. Vanguardeiros da fé viva, que os desejais ser doravante no mundo, não obstante os percalços que se nos defrontam, exige-se de vós a cabal demonstração de estar certos da espiritualidade divina. O plano superior não se interessa pela incorporação de devotos famintos de um paraíso beatífico. Admitiríeis, porventura, vossa permanência na crosta planetária sem finalidades específicas? Seria um tédio terrível. Se a erva tenra deve produzir consoante objetivos superiores, que dizer da magnífica inteligência do homem encarnado? E não há que esperar da razão iluminada pela fé.
receberíamos tão sagrados depósitos de conhecimento edificante para um sacrifício por nada? Teríamos o aljofor de tais bênçãos para fortalecer o propósito egoístico de alcançar o céu sem escalas preparatórias, sem atividades purificadoras? Nossa meta, meus amigos, não se compadece com o exclusivismo ególatra. A porta divina não se abre a espíritos que não se divinizaram pelo trabalho incessante de cooperação com o Pai Altíssimo. E o solo do planeta é que vos prendeis provisoriamente, representa o abençoado círculo de colaboração que o Senhor vos confia. Recolhei o orvalho celeste no escrínio do coração, sedento de paz. Contemplai as estrelas que nos acenam de longe, como sublimes ápices da divindade. Todavia, não olvideis o campo de lutas presentes. Muito bem. Alguém quer comentar este parágrafo? Então, nós temos que nos aprimorar no trabalho de cooperação com o Pai Altíssimo, e só aí é que a porta então se abre, não é? Mediante o nosso aprimoramento no trabalho do bem, no trabalho pelo bem. É isto. Não. Desculpa, Orlando. Não, ia começar a ler. Sim, mas muito bem, pode começar, sim. O espiritualismo, nos tempos modernos, não pode restringir Deus entre as paredes de um templo da Terra, porque a nossa missão essencial é a de converter toda a Terra no templo augusto de Deus. Templo augusto, não é templo de pedra, não é? Pois, a igreja é cá fora, não é só lá dentro. Pois. Para a nossa vanguarda de obreiros decididos e valorosos, passou a fase de experimentação fútil, de investigações desordenadas, de raciocínios periféricos. Vivemos a estruturação de sentimentos novos, argamassando as colunas do mundo vindouro, com a luz acesa em nosso campo íntimo. Natural é que os aprendizes recém-chegados experimentem, examinem, operem sondagens e evoquem teorias brilhantes, em que as hipóteses concorram ao lado da exibição personalista, compreensível e razoável. Toda a escola caracteriza-se pelos diversos cursos que lhes formam os quadros e as disciplinas. Não nos dirigimos aqui, porém, aos que ainda sonham na clausura do eu, enredados nos 1000 obstáculos da fantasia que lhes cristaliza as impressões. Falamos a vós outros, que sentis a sede de universalismo, anónimos companheiros da humanidade que se esforça por emergir das trevas para a luz. Como aceitardes a estagnação como princípio e a felicidade exclusivista como fim? Sim. Alimentemos a esperança renovadora. Não invoquei Jesus para justificar anseios de repouso indébito. Ele não atingiu as culminâncias da ressurreição sem subir ao Calvário, e as suas lições referem-se à fé que transporta montanhas. Exatamente. Portanto, não podemos descansar sobre a nossa inferioridade ainda. Temos que conquistar, não é? E foi o próprio Mestre que nos deu essa lição. Podemos continuar. Não reclamemos, pois, ingresso em mundos felizes antes de melhorar o nosso próprio mundo.
O velho erro de que a morte do corpo constitui milagrosa imersão da alma no rio do encantamento. Rendemos culto à vida permanente, à justiça perfeita e adaptemos à lei que nos apreciará o mérito sempre de conformidade com as nossas próprias obras. Sim, nós de facto estamos à porta da regeneração, mas ninguém vai passar para o mundo de regeneração sem que faça a sua própria regeneração interna. Ontem falamos disso no centro, na Casa de Eurípides, que de facto é necessário, e neste momento é o que nos é pedido, que cada um faça a sua própria renovação interior. Isso é que tem que ser. Portanto, não vale a pena nós aspirarmos a mundos melhores se nós próprios não nos renovarmos e não nos tornarmos melhores. Só depois de sermos melhores é que nós podemos aspirar a viver num mundo melhor. Certo? Faz sentido, não é? Nosso mistério é de iluminação e de eternidade. Eternidade, sim. O Governo Universal não nos circunscreveu as atividades à guarda de altares perecíveis. Não fomos convocados a velar no círculo particular de uma interpretação exclusivista, senão a cooperar na libertação do espírito encarnado, abrindo horizontes mais claros à razão humana, refazendo o edifício da fé redentora que as religiões literalistas esqueceram. Exatamente. Nós adoramos um Deus vivo e Jesus eterno. E nós também somos imortais, portanto, tudo aquilo em que nós queremos é na imortalidade e na vida que continua incessantemente. Deus é vivo, Jesus está na eternidade, tal como nós, porque é filho do Pai e Deus fez-nos imortais e, portanto, tudo aquilo que nós acalentamos na nossa alma é vivo. Não é? Não são altares de pedra, nem imagens de pedra, nem nada. É Deus vivo. O nosso ministério é de iluminação, ou seja, todos havemos de atingir a iluminação ao longo de toda a eternidade, porque o Pai fez-nos então imortais. Podemos prosseguir então. É 17. Sopros imensos da onda evolucionista varrem os ambientes da Terra. Todos os dias ruem princípios convencionais, mantidos a título de invioláveis durante séculos. A mente humana, perplexa, é compelida a transições angustiosas. A subversão de valores, a experiência social, o processo acelerado de seleção pelo sofrimento coletivo perturbam os tímidos e os invigilantes, que representam a esmagadora maioria em toda a parte. É verdade. Como atender a esses milhões de necessitados espirituais se não receberdes a responsabilidade do socorro fraterno? Como sanar a loucura incipiente se não vos transformardes em ímãs que mantenham o equilíbrio? Sabemos que a harmonia interior não é artigo de oferta e procura nos mercados terrestres, mas aquisição espiritual só acessível no templo do Espírito. Faz, pois, mister, acendamos o coração em amor fraternal à frente do serviço. Não bastará em nossas realizações a crença que espera. Indispensável é o amor que confia e atende, transforma e eleva como vaso legítimo da sabedoria divina. Exatamente. Sejamos instrumentos do bem, acima de expectantes da graça. A tarefa demanda coragem e suprema devoção a Deus. Tudo nos convertamos em luz, no círculo em que estivermos,
Em vão cometeremos a sombra aos nossos próprios pés. E, no prosseguimento da ação que nos compete, não nos esqueçamos de que a evangelização das relações entre as esferas visíveis e invisíveis é dever tão natural e tão inadiável da tarefa quanto a evangelização das pessoas. Muito interessante isto, não é? Portanto, Eusébio fala aqui no intercâmbio mediúnico entre as esferas visíveis e invisíveis e que é tão natural que não pode ser adiado, tal como a tarefa de evangelização das pessoas. Nós também temos obrigação para com os nossos irmãos que estão do outro lado da vida e eles em relação a nós, porque somos todos humanidade deste planeta, não é? Independentemente de estarmos aqui ou do outro lado da vida, continuamos na vida, não é? Faltou 20, não é? Não busqueis o maravilhoso. A sede do milagre pode viciar-nos e perder-vos. Pode viciar-vos e perder-vos. E não é verdade? Há pessoas que só chegam ao espiritismo para ver as situações mediúnicas e para ver se os espíritos lhe podem dizer alguma coisa em relação à sua situação, etc, etc, etc. Portanto, isto é aqui o maravilhoso, não é? Depois, quando começam a ter contacto com a doutrina e veem a exigência e a responsabilidade que a doutrina nos põe, vão todos embora. Não estão para isto, não é? Que isto, a nossa doutrina é muito exigente e muito responsabilizante, não é? Já havia alguns que deixaram, Sim, gostavam-me a sim. acreditar que tinham deixado, mas deixaram. Sim, sim. Não aguentam tanta responsabilidade. Eu também conheci. Mas sabes, Luís, é que as pessoas vão à espera de poder saber coisas sobre a vida, sobre os negócios, e que julgam que é tu cá, tu lá. É mesmo isso. É. Só vão em busca do fenómeno. E depois, Claro. quando lhes falam na doutrina e na Não é nada responsabilidade e não sei o quê, ó. E eles, Vinculai- exatamente, vinculai-vos pela oração e pelo trabalho construtivo. aos planos superiores, e estes vos proporcionarão contacto com os armazéns divinos que suprem a cada um de nós segundo a justa necessidade. Muito bem. Pois. As ordenações que vos ajojam na paisagem terrena, por mais ásperas ou desagradáveis, representam a vontade suprema. Não galgueis os obstáculos, nem tenteis contorná-los pela fuga deliberada. Vencei-os, utilizando a vontade e a perseverança, ensejando crescimento aos vossos próprios valores. Pois. É que perante o obstáculo nós temos que o conseguir ultrapassar, mas não pela fuga, mas porque vencemos o obstáculo, não é? Vencei-os, utilizando a vontade e a perseverança. Exatamente. Cuidai em não transitar sem a devida prudência nos caminhos da carne, em que muita vez imitais a mariposa estouvada. Atendei às exigências de cada dia, rejubilando-vos por satisfazer as tarefas mínimas. Não intenteis o voo sem haver aprendido a marcha. Exatamente. Sobretudo, não indagueis de direitos prováveis que vos caberiam no banquete divino antes de liquidar os compromissos humanos. Claro. Claro. Impossível é o título de anjos, sem serdes antes criaturas ponderadas. Temos que aprender a ser homens bons, porque neste momento o que nós somos é humanos.
Então temos que aprender a ser pessoas boas. E só depois é que podemos começar a olhar para a próxima meta. E a próxima meta é a angelitude. Pronto. Mas, para já, temos que conquistar aquilo que viemos aqui fazer, não é? Mas faltam muitas encarnações, não? Talvez não, Orlando, talvez não. Talvez não. Mas o mais engraçado é que a maioria, há pessoas que estão entre nós que já só sonham com o mundo espiritual adiantado, não é para lá que querem ir, não é? Já sem corpos e sem atavismos e sem nada, não é? Mas pronto. Hã? Quer tocar-te lá? É varinha de condão ainda acreditam na magia da varinha de condão. E a gente faz uma pergunta e respondemos logo. Exato. Enfim, lamentável que tenhamos irmãos versados na doutrina que ainda têm essas ideias, não é? Essas ideias. Soberanas e indefetíveis leis nos presidem aos destinos. Somos conhecidos e examinados em toda a parte. As facilidades concedidas aos espíritos santificados, que admiramos, são prodigalizadas a nós, por Deus, em todos os lugares. O aproveitamento, porém, é obra nossa. As máquinas terrestres podem alçar-vos a corpo físico a consideráveis alturas, mas o voo espiritual, com que vos libertareis da animalidade, jamais o deferireis sem asas próprias. Cá está. Pois. E a espiritualidade já nos falou dessas asas. Uma tem a ver com a moralidade e a outra tem a ver com a intelectualidade. São as duas asas que nos promovem espiritualmente, não é? E é muito interessante porque aqui diz uma coisa muito coisa. Os espíritos santificados que admiramos são prodigalizados a nós por Deus. Portanto, Deus envia-nos tudo o que nós necessitamos. Olá, Maria Leonor, boa noite. Boa noite. Envia-nos tudo o que nós necessitamos. Agora, temos que aproveitar. E esse aproveitamento é obra nossa. Ninguém vai andar por nós. Cada um de nós tem que fazer o seu caminho, não é? A consolação e a amizade de benfeitores encarnados e desencarnados enriquecer-vos-ão de conforto, quais suaves e abençoadas flores da alma. Entretanto, fenecerão como as rosas de um dia, se não fertilizardes o coração com a fé e o entendimento, com a esperança inquebrantável e o amor imortal, sublimes adubos que lhes propiciem o desenvolvimento no terreno do vosso esforço sem tréguas. Ora, que bela lição. Não cobicieis o repouso das mãos e dos pés. Antes de abrigar semelhante propósito, procurei a paz interior na suprema tranquilidade da consciência. Portanto, temos que fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance. E só depois é que procuramos então o descanso, não é? Através da suprema tranquilidade da consciência, que esse é o maior descanso de todos. Abandonai a ilusão antes que a ilusão vos abandone. Pois é. Empolgando a chefia da própria existência, deixai plantado o bem na esteira dos vossos passos. Somente os servos que trabalham gravam no tempo os marcos da evolução. Só os que se banham no suor da responsabilidade conseguem cunhar novas formas de vida e de ideal renovador. Os demais, chamem-se monarcas ou príncipes, ministros ou legisladores, sacerdotes ou generais, entregues à ociosidade, classificam-se na ordem dos sugadores da terra. Não chegam a assinalar a sua permanência provisória na crosta do planeta. A deixam como insetos multicores, tornando a poeira
tornando à poeira de que se alçaram Alçaram. por alguns minutos. Pois, claro, são os rastejantes, não é? Regressando, pois, ao corpo de carne, valei-vos da luz para as edificações necessárias. Participemos do glorioso Espírito do Cristo. Convertamo-nos em claridade redentora. O desequilíbrio generalizado e crescente invade os departamentos da mente humana. Combatem-se desesperadamente as nações e as ideologias, os sistemas e os princípios. Estabelecida a trégua nas lutas internacionais, surgem deploráveis guerras civis, armando irmãos contra irmãos. A indisciplina fomenta greves, a ânsia da libertação perturba o domicílio dos povos. Guerreiam-se as esferas da ação entre si. Encarnados e desencarnados de tendências inferiores colidem ferozmente aos bilhões. Inúmeros lares transformam-se em ambientes de inconformação e desarmonia. Duela o homem consigo mesmo num atual processo acelerado de transição. Então, e é bem assim. Nós temos um ditado popular que diz, como é? Mente desocupada, oficina do diabo. E é um bocado isso. Oficina do mal. Não há Oficina- diabo, é oficina do mal. Oficina do mal. Obrigada, Cinda. Mente Então vazia, oficina do mal. é um bocado isso, não é? Porque nós podemos curar quase todos os males mentais através do trabalho e da ocupação. Quase isso mesmo. todos. É mesmo. Portanto, mente desocupada, oficina do mal. É isso. E então depois acontece que cria-se estas guerras, no lar, os conflitos no lar, etc. Todas estas questões que poderiam ser resolvidas se nos empenhássemos mais no trabalho, não é? Ou na ocupação. Custa-me a aceitar, a crer, estando nós, tendo o planeta para um planeta de Regeneração. De expiação e prova, sim. como é que é possível estarmos a viver o que estamos a viver neste momento? Todos os irmãos, estes milhões de irmãos que vivem na Terra. Então veja, Orlando, é uma questão de orientação do pensamento. Se os nossos líderes mundiais, nomeadamente o nosso presidente dos Estados Unidos, se esforçasse por aplicar o seu capital, digamos, que é bastante extenso, em promover a comida para os países com fome, promover a água para a África, etc, etc, em vez de andar a destruir, andava a cultivar, não era? Pois. E a sanar problemas. Tudo isso é trabalho, não é? Não, mas Luísa, se ele está a fazer a guerra, está a fazer estes martírios todos, Sim. como é que nós vamos passar para um país de regeneração e provas? Não, vamos sim, Lina. Aliás, eu digo-te uma coisa. Eu acredito piamente que nós já lá estamos. Com estas tormentas Eu todas, acredito que nós já lá estamos, mas não é a humanidade toda. É só aqueles que conseguem subtrair-se a este ambiente nefasto, digamos, e conseguem ter felicidade, conseguem sentir-se bem, ter harmonia, ter paz de espírito. Eu acho que nós já lá estamos. Não há de ser toda a humanidade, não há de ser toda a humanidade. Por isso é que existem os exílios, percebes, Lina? sim, sim. Vão haver limpezas. Há pessoas que já não voltam a reencarnar na Terra, nem vão para o mundo espiritual da Terra, já vão para outros planetas, nomeadamente Quiron, que foi descrito por Chico Xavier.
Mas, um dia destes, um amigo meu perguntou-me assim, de onde está Deus a deixar fazer isto tudo? Eu disse, daí onde é que está o livre-arbítrio do homem? Exato. O homem tem Exatamente. Pois tem. Portanto, o homem está com o seu livre-arbítrio no seu melhor. Exatamente. E quando nós, Lina, fazemos a nossa renovação íntima, nós começamos a atrair para nós o que há de melhor no mundo. Sim. Se tu te abstraíres de toda esta pobreza moral que nós estamos a viver, tu vais ver que tu até tens uma vida satisfatória e boa. Graças É a Deus. verdade. É Graças verdade, a Deus. Deus. Com as É nossas verdade. famílias, com as nossas pequeninas coisas, não é preciso muita coisa. Muito, não é preciso muito. Mas nós já estamos a viver essa felicidade, graças a Deus. Graças a Deus. Também E acho. eu cada vez mais fujo das notícias, Lina. Eu no outro dia mandei para o grupo, para o GE, uma. Por acaso até foi também, Eu li pois, sobre os The Next telemóveis, Big né? Idea, não é? Estão-se a fazer coisas maravilhosas, maravilhosas. Mas as notícias só falam da guerra e de coisa, e da bomba que estourou, e das casas que varreu, e não sei o quê. Devemos ignorar isso? Não, a gente tem que orar por esses irmãos e que Deus os ajude e lhes dê força e consiga solucionar as suas ânsias e as suas necessidades. Mas nós temos que nos alimentar de coisas boas. Uma boa leitura, uma boa ir à internet, uma boa conferência, tudo isso nos alimenta positivamente, é isso, e estarmos aqui uns com os outros, em paz, em tranquilidade, a estudar coisas boas. É isto, nós já estamos no mundo de regeneração, já chegamos. Acho que duvido isso. Tudo bom. Ai, não tenhas dúvidas. E mesmo onde eu ando a estudar, que é o Batuíra, vocês sabem, e lá temos bons mestres, e mesmo também a minha última casa, o Rui Marta, vocês sabem, todos são unânimes em dizer isso. Nós já estamos no mundo da regeneração. E nós já sentimos uma certa leveza. É claro que o ambiente, a psicosfera da Terra está muito pesada devido a estas guerras e estas coisas. Daí nós termos a obrigação de oração pelos nossos irmãos. Mas os países que estão em paz e estão um bocadinho mais à margem disto, estamos bem. Só não estamos bem porque o flagelo graça aí por esse mundo fora. E temos que ter muita compaixão pelos nossos irmãos. Eu todos os dias digo, se eu andasse o dia todo a dizer obrigado, obrigado, não chegava Pois claro, para o descanso em que nós vivemos, para a harmonia, né? exatamente, Lina, Que é exatamente. isso que me interessa. E pouca coisa me satisfaz. Tenho tudo, só preciso de saúde e os filhos. Não há nada. Sim, olá Elizabeth, boa noite. Boa noite a todos. E a natureza cada vez está mais Está bela. linda, lindíssima, tá. Viste Eu os acho que já há focos de felicidade muito grandes no planeta, muito grandes. até eu acho que as plantas estão mais bonitas. Mas olha, que estamos na primavera também, né? É, pronto. E viram os lírios que eu pus no grupo? Vimos sim, obrigado Eu pela hoje ainda não partilha. tive tempo. Eu na Saí, sexta-feira Maravilha. ofereço o boldo. Querem o boldo? o bulbo. Quero. Não, é que Quero o bulbo. é pegado com um boldo. É com um bulbo, assim uma bola. Eu sei. O meu filho, eu estou aqui, estou na aldeia. Eu vim à aldeia ter com o meu filho e ele tem lá imensos e diz que aquilo pega facilmente que ele me dava. Ah, boa. Olha, um de cada cor, para o ano já dá muito. Não, eles são assim com aquela cor, amarelos e lilazes. Que lindos, que lindos.
hortelã. Gostam de hortelã-menta? Eu gosto muito. Eu Hortelã-pimenta. também. Ele diz para eu apanhar tudo, por isso eu vou para baixo sexta-feira e levo aquilo tudo. Hortelã-pimenta, hortelã do Rio e... Não conheço a hortelã do Rio. Olha, e quem me pediu foi uma amiga minha que também já esteve no... como vocês, em Luanda. Elizabeth, damos depois continuidade a essa conversa, está bem? Desculpa, acho muito importante, mas vamos agora prosseguir. Está bem, Orlando? Aliás, eu posso ler. Está bem. É com o Orlando é que sabe. É aqui que estamos. Queres ler? Podes ler. Pronto, obrigada. Livrai-vos, pois, na edificação necessária, convictos de que é impossível confundir a lei ou trair-lhe os ditames universais. Sim. Perorando, Eusébio preferiu bela e sentida prece, invocando as bênçãos divinas para a Assembleia. Sublimes manifestações de luz fizeram-se então sentir sobre nós. Encerrados os trabalhos, os companheiros, ainda presos ao círculo carnal, começaram a retirar-se em respeitoso silêncio. Calderado conduziu-me à presença do instrutor e apresentou-me. O alto dirigente recebeu-me com afabilidade e doçura, cumulando-me de palavras de incentivo. Precisávamos servir, explicou ele, encarecendo as necessidades de assistência espiritual amontoadas em toda a parte, reclamando cooperadores abnegados e fiéis. Quando Calderaro, é difícil, se referiu aos meus projetos, mostrou-me Eusébio paternal sorriso e, expondo-nos providências diversas a tomar, recomendou nos puséssemos em contacto com o grupo socorrista a que o assistente emprestava ativa colaboração. Logo após, ao retirar-se, ladeado pelos assessores que lhe compunham a comitiva, o nobre mentor confrontou-me bondoso. É feliz. Dirigindo a Cadelaro expressivo olhar, acrescentou: dado ensejo, conduzo-o ao serviço de assistência às cavernas. Tomado de curiosidade, agradeci sensibilidade e dispus-me a esperar. Paulo. Então, nós aqui realçamos uma coisa muito importante que vai na sequência do que estávamos a falar. Ser feliz. Temos que tentar ser felizes e render graças por essa felicidade. Graças a Deus, temos muito por dar graças. Sejamos felizes, porque Deus quer-nos felizes. Está bem? Eu sou feliz. Eu também sou. Graças a Deus. Estou Graças feliz, a Deus, estou estou alegre, estou bem disposta. Mas também tenho momentos de melancolia. Claro, Está todos bem, nós isso não quer dizer. Todos temos, Elizabeth, todos temos. temos. Mas se olharmos à nossa volta, somos muitíssimo felizes. Mais que feliz. Só o acesso a esta doutrina já é uma felicidade imensa. Pode crer, é um conhecimento que me consola. Muito bem, então agora vemos que André Luís vai fazer assistência às cavernas. Calderaro, nós voltamos a lembrar, Calderaro era especializado em ciência do socorro espiritual, não é? E fazia a tal psiquiatria iluminada. Então, André Luís, que sempre se interessou por isto, vai então aprender com Calderaro a ser esta assistência aos necessitados, não é? Vai-se também formar na ciência do socorro e sabemos agora aqui que vai fazer assistência às cavernas, que deve ser uma coisa muito exigente, não é?